E hoje o assunto que a gente vai abordar aqui é gamification, né? Ou gamificação, como alguns falam aí na internet. É meio estranho essa tradução aí do gamification. Então vamos lá, né? Então aqui, pessoal, eu queria explicar o que é o conceito, né? O que é gamification? O gamification é uma técnica que ela vem invadindo aí os ambientes corporativos e ela está transformando as tarefas do dia a dia muito mais atrativo. Então, por quê, né? Porque tem uma mistura de competição, recompensa, diversão. E a ideia dessa nova técnica aí é influenciar o comportamento e incentivar os resultados, né? Então, basicamente, a gente traz elementos, né, de games que não é um game, né, para incentivar o comportamento e trazer resultados para a empresa. A ideia também é impactar com ter mais engajamento, fazer as pessoas ficarem mais produtivas, né? Ter mais foco, enfim, determinação, entre outros. E aí eu queria mostrar para vocês quem são as pessoas aí que estão dentro dessa gamificação, quem é o público dessa gamificação, né? Então são pessoas nascidas entre 1978 e 2000, que é a geração Y. Hoje representam 25% da forma de trabalho no país. E diz, né, eu li na internet até que até 2020, 70% das maiores empresas do mundo, elas vão ter pelo menos uma aplicação que utiliza esse conceito de gamificação. Então, hoje está em torno de 40%, tá? Até achei bastante, mas, né, olhando talvez num contexto global, talvez isso faça sentido. Então, assim, só para a gente ter uma ideia para quem se aplica, né? O gamification, a ideia é trazer com que as pessoas se engajam, que as pessoas tenham maior produtividade. Mas para quem que a gente vai aplicar isso? Então, eu tenho que olhar para o meu time, né? Entender a realidade dele, para ver se faz sentido ou não, para onde eu quero colocar isso. Bom, eu queria trazer também algumas outras estatísticas aqui de problemas que temos hoje com os trabalhadores. Então, por exemplo, o primeiro, que 70% dos trabalhadores eles não são engajados hoje com metas e objetivos da empresa. Aqui está escrito nos Estados Unidos, né? Mas então, assim, a empresa coloca uma meta, se a pessoa não se sente relacionada àquilo, ela não se engaja, ela não corre atrás daquilo, né? Porque para ela, às vezes, aquilo não representa nada. Então, as pessoas não se engajam com isso. Bom, 70% das globais aqui, né? Elas vão ter pelo menos uma técnica de gamificação, que eu falei. A gamificação, ela aumenta de 20 a 30% a produtividade das pessoas, né? E quase 80% das pessoas, elas seriam mais produtivas se a empresa tivesse uma técnica de gamificação, se fosse gamificada. E mais de 60% se sente motivado com rankings e leaderboards. Então, se a gente faz qualquer coisa ali de ranking, cria uma competição entre as pessoas, isso já gera um engajamento, já gera um aumento na produtividade. E eu também queria trazer esse outro cenário, que não só a gamificação é usada para ir batimento internos de batimento de metas internas ou engajamentos internos, mas sim externos. Existem empresas que usam muito disso para promover marca, fazer campanha, para ensinar, para vários sentidos, né? O primeiro que eu achei muito legal aqui é da Volkswagen, que eles fizeram essa campanha, né? Não sei se a gente pode chamar de campanha, mas que é o Speed Camera Lottery, que era basicamente um radar, que a gente vê radares nas ruas, né, constantemente, mas esse radar ele era ao contrário. Se você passasse abaixo da velocidade média, ele te bonificava. Como, né? Tem até um vídeo na internet explicando isso aqui, foi feito na Suécia, então o radar tirava uma foto do carro e ele mandava para a pessoa, né, se ela passou dentro do limite de velocidade, uma carta como se fosse um bilhete de loteria, para recompensar a pessoa que passou dentro da velocidade permitida e depois eles sortearam entre um desses motoristas um bônus lá, como se fosse o valor de uma multa. Deram para o motorista para reconhecer ele por ter passado na velocidade permitida. A ideia aqui era diminuir a velocidade média da rua, né, dessa rodovia. Ficou 3 dias essa campanha na Suécia, diminuiu 22% a velocidade média dessa rodovia. Então, assim, a ideia, né, o resumão, assim, é que a gente pode, sim,
mudar muito o comportamento das pessoas para o bem quando a gente usa a diversão. Então, essa foi a ideia. Tá, tem uma gamificação, a gente teve ali porque eles tinham uma brincadeira, né, que mudou o comportamento das pessoas. O segundo aqui, né, é o Duolingo, que acho que a maioria das pessoas aqui conhece, mas é um sistema de ensino de línguas, né? Ele é altamente focado no gamification, porque cada nova lição é como se fosse uma nova fase de um videogame. Então a gente consegue ir passando ali, conforme a gente vai aprendendo, né? A gente vai passando essas fases. O 3, que é mesmo um game, que é o Pokémon GO, então ele trazia nessa questão ali, eu quis botar aqui como um das empresas, porque foi um dos maiores fenômenos aí de 2016, e ele tem muito essa questão ali de ele te dar experiências como você vai passando de nível. Aí se você conquista tal coisa, você consegue ter moedas para comprar mais coisas, então também é um grande sucesso aí da parte do gamification. Quis colocar o Strava, então quem não corre, não pedala, né, não conhece, mas ele te incentiva a competir contigo mesmo e competir contra os outros. Então é muito legal também porque se você passa num trecho, você quer fazer melhor do que você fez ontem. E aí você vê as pessoas que passaram naquele trecho e ser melhor que a outra pessoa. Então ele te engaja, não precisa pedalar junto com a pessoa, só passar que o próprio aplicativo já registra, né? E ver quem fica em primeiro, quem é o rei da montanha, enfim. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Resumindo, que são muitas formas de a gente usar o gamification hoje. Então, não só dentro da nossa organização, com os colaboradores, mas sim para promover marca, né? Para fazer o engajamento com os nossos clientes. Também é uma outra forma aí da gente usar o gamification. Bom, o que eu queria falar também aqui é algumas vantagens, né? Por que é tão efetivo? Primeiro, porque a pessoa já recebe o feedback instantâneo. Então ela vai o tempo todo aprendendo o que ela deve ou não deve fazer, isso em tempo real, né? Então ela vai conseguir evoluir rapidamente. Ela vai receber na hora ali a recompensa, né? Ah, se fez algo errado, se perde vida, né? E pontos e assim por diante. Então ela está evoluindo muito rápido. Também tem a questão do senso de urgência para atingir objetivos. Ah, até tal data a gente tem que fazer tal coisa, senão não consegue tal coisa, né? Então todo mundo vai lá, rala para conseguir aquilo e atingir aquele objetivo. E aí tem a parte da superação, né? Porque isso é muito legal. Quando alguém te dá um desafio, né? Então a gente tem que desenvolver habilidades que normalmente a gente não está acostumado a desenvolver, né? Habilidades mais extremas. E quando você consegue, né, desenvolver essas habilidades, conseguir alcançar aquele desafio, você tem uma vitória muito mais prazerosa. E o jovem de hoje em dia, né, a geração Y aí, que a gente está falando do gamification, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que também se identificam com isso, então é meio difícil rotular, mas hoje o jovem, ele percebe que ganhou relevância na empresa quando ele consegue superar esses desafios, né? E às vezes as pessoas não valorizam mais tanto um salário alto, mas sim as habilidades que elas conseguem desenvolver naquela empresa, quanto que ela está aprendendo, o desenvolvimento pessoal dela. E isso às vezes é o fator mais relevante do que um salário, né? Bom, autonomia. A autonomia é muito importante também porque a pessoa ela vai controlar a sua própria função e ritmo no gamification, né? Vou fazer essa tarefa agora, não depois. Deixa as pessoas motivadas e promove o engajamento. Então, o engajamento é o principal aí do gamification. E agora, sim, por onde que a gente deve começar, né, a fazer o gamification? Beleza, já vi que é bom, vi que é legal, mas como que a gente começa? Então, a primeira coisa, né, a gente sempre pensa, vou fazer gamification, já quer achar uma ferramenta que faz gamification. Não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar uma estratégia. Porque essa estratégia, ela tem que me explicar, né, eu tenho que definir ali qual o resultado que eu quero, quais indicadores que eu quero, qual solução eu pretendo alcançar na minha empresa com esse gamification, né? É um nível, qual é o gap que eu quero resolver. Então, e traçar essa meta. É legal, botei ali meta smart, né? Para quem conhece, né? A meta ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, só para lembrar ali que a gente tem esse conceito de smart para definir essas metas.
E assim, a tecnologia não é uma exigência da gamificação, né? Mas ela vem se tornar, ela é um aliado. A tecnologia ela é um aliado da gamificação. Mas o importante, né, é a gente montar primeiro a estratégia e depois a gente vê da tecnologia. O segundo ponto são pessoas, processos e ferramentas. A gamificação, ela envolve esses três recursos. Então, assim, não é só eu ir lá criar um negócio divertido no trabalho. Na verdade, o negócio é eu articular bem essas três coisas, que é pessoas, processos e ferramentas, né? Então, assim, com o comportamento das pessoas, a gente espera que o processo seja seguido, né? E aí o resultado vai aparecer na ferramenta, claro. Que vai ser a ferramenta, ela vai ser só o meio por onde vai passar a gamificação, tá? Então, é importante a gente entender isso aí. E aí, depois a gente tem aqui o que é importante é ter significado também. E a gente tem aqui dois tipos de significado ou motivações para as pessoas, né? Que a gente pode ter ali na gamificação. Uma é a motivação extrínseca e a intrínseca. A primeira são motivações que eu posso dar nessa gamificação, que são motivações que vêm de fora, que ela é estimulado por algo. Por exemplo, assim, se o pessoal ganhar esse mês, bater as metas, ou se o pessoal entregar o faturamento no dia tal, eu vou colocar o pessoal numa palestra, vou dar uma palestra, vou pagar um churrasco, né? São essas motivações externas que vêm de fora. O problema dessas motivações externas é que elas podem durar muito pouco, tá? Então pode ser uma estratégia errada eu fazer uma gamificação com só esses tipos de motivações. Vou dar uma motivação dinheiro, né? Não, é legal, claro, mas não que ela tenha que ser sempre praticada. Já a intrínseca é que ela vem de dentro, é aquilo que tem um significado pessoal para a pessoa. Então, isso é o que o jogo consegue criar assim nas pessoas, né? Então, ela é o que é para ela, né? Ela quer se superar, ela quer se desafiar. Essa não, essa é um pouco mais, ela dura um pouco mais, né? Porque é pessoal, né? E aí, para a gamificação funcionar, cada indivíduo, né, ele é único. Cada indivíduo tem os seus objetivos pessoais. Então, a gente tem que sempre analisar isso com as metas da empresa para conseguir fazer a gamificação funcionar e que faça sentido para todo mundo. Bom, depois que eu faço isso, daí a gente tem que fazer aqui o ciclo PDCA, né, que é aquele planejar, fazer, justificar e agir, né. Então, planejo, faço, aí eu checo e faço alguma ação se precisa, né? Uma ação corretivamente. É um método também, assim como o SMART, que foi desenvolvido mais ou menos na década de 30. Então, é uma das 4 dicas de como a gente pode começar aí com a gamificação dentro da empresa. Bom, depois eu queria mostrar o resultado, né? A gente tem uma ferramenta aqui que é de gerenciamento de projetos, e a gente aplicou esse conceito de gamificação dentro da ferramenta. Por quê? Como é que funciona? Quando a gente gerencia um projeto, nós temos uma equipe, e nem sempre a equipe também vai lá, encerra a tarefa, participa. Às vezes o gerente de projetos tem que ir lá, ligar para a pessoa, encerrou ou não. Então a gente tem uma ferramenta de projetos que ela é colaborativa, onde você coloca as pessoas, elas encerram as tarefas, e você consegue fazer uma pontuação, né, de como que está sendo a performance de cada pessoa. E aí esse projeto ele pode estar atrelado a um objetivo estratégico da empresa, a um novo produto, enfim, alguma meta que a empresa tenha definido. E aí eu queria colocar na tela para vocês, só para mostrar um pouquinho como que funciona essa gamificação aqui da nossa solução. Então, basicamente, eu tenho aqui, né? Eu posso ter equipes, e dentro dessas eu posso ter meses e anos. Quando eu pego o mês tal, eu consigo ver que neste mês de março de 2019, o Alexandro, ele teve essa pontuação. Por quê? Ele criou tarefa, ele encerrou tarefa, ele apontou no dia certo, ele fez comentário, ele fez 14 comentários, então, poxa, ele está se comunicando pela ferramenta. Ele encerrou uma tarefa antes do prazo, então, nossa, fez antes do que estava previsto, então também ganhou muitos pontos.
criou o projeto, reabriu uma tarefa. Eu considerei aqui da minha empresa que reabertura de tarefa é uma coisa ruim. Então, eu coloquei aqui quantidade, ele fez 19 vezes, reabriu tarefa 19 vezes. Então, isso não é uma coisa muito boa. Então, eu já coloquei que ele perdeu 44 pontos em relação a isso, né? Apagou tarefa, também perdeu pontos, né? No total, ó, ele acabou ficando em primeiro, com 1.028 pontos. Depois, eu tenho aqui o Adalberto, que ficou com 50 pontos. E aqui também tem o extrato de pontos dele, depois a Carolina. Então, a gente consegue ver todos os colaboradores aqui, suas posições e a quantidade de pontos de cada um conforme as suas ações. Então, um exemplo de gamificação aqui numa ferramenta de gerenciamento de projetos seria essa. E aí eu posso pegar e trocar o mês e ver aqui como é que está o mês de abril. Então, em mês de abril, eu já consigo ver que a Bruna está em primeiro, o Alexandre em segundo e eu, a Emeline, em terceiro. Então, eu estou perdendo aqui no mês de abril por enquanto. Então, posso ver aqui minha pontuação positiva e negativa. Tá? Então, a gente tem isso, aplicado. Claro que aqui o gerente de projetos já planejou o projeto, já definiu etapas, já delegou as tarefas para as pessoas, e aí aqui as pessoas só estão executando essas tarefas, Então, conforme essas ações, a gente consegue ver se as pessoas estão ganhando ou perdendo pontos, tá? E aí eu queria ver com vocês, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta sobre a gamificação. Sei que foi bem rapidinho aí. O que vocês acharam? A Shayla tá falando que no campo do arte dela não tem item. Na verdade tem sim, só que você tem que clicar aqui, ó, no ver tudo e vir aqui, e em ranking. É home aqui, tá? O menu que você tem que clicar nesse ver tudo, porque o ranking ele aparece de todas as áreas, não só de uma área em específica. Aí você tem que clicar aqui no ver tudo e home, resumo. Tá? Ver se ficou claro aí para você. Ficou claro aí, Shayla? Qualquer coisa vai me falando aí, tá? O Roberto perguntou como é que ele testa a ferramenta. É bem fácil, tá? Na verdade, Roberto, é só tu entrar no artia.com e clicar no teste gratuitamente aqui no canto aqui, tá? Então pode clicar aqui que daí já vai dar para fazer o cadastro. A Shayla, vê se tu consegue clicar no ver tudo primeiro, tem que clicar aqui nesse item acima das comunidades e vir aqui em home, na verdade, aí vai ter ranking. Tá? Qualquer coisa posso te auxiliar depois a fazer isso. Tem uma outra pessoa aqui, o Rafael, tá perguntando como é que eu habilito, como é que eu coloco a pontuação. Boa pergunta, Rafael. É assim, ó. Eu posso clicar aqui nas configurações da empresa e aqui tem uma aba aqui chamada ranking. E aqui que é onde eu coloco as pontuações, tá? Ranking aqui, aí eu vou dizendo, se a pessoa criou tarefa, ela ganha um ponto, comentou tantos pontos, Apagou, perde ponto. Usou modelo, 2 pontos. Aí tem algumas regras específicas aqui que tu pode colocar, se a pessoa responsável da tarefa ganha tantos pontos, se é participante ganha outros pontos, então também dá para fazer isso aqui. E aí vocês têm que habilitar o ranking. Na verdade, ele não vem habilitado por padrão. Tem que clicar aqui em ativar ranking e aí sim ele vai ser ativado. Tá? Então tem que clicar nesse ativar ranking aí. A gente também tem um outro tipo de notificação aqui, que é o relatório de desempenho da equipe, que também dá para ver a assertividade das pessoas, Então, posso pegar as pessoas do meu time, pessoa por pessoa, e olhar, a Milena tem tantas tarefas encerradas no mês de dezembro, e dessas tarefas eu tenho 50% dentro do prazo e 90% dentro da quantidade de horas. Então, eu consigo ver a assertividade dessa pessoa, eu tenho aqui o João, se ele perguntou se eu posso criar uma nova regra. João, na verdade, aqui pelo ranking padrão, não tem como criar uma regra nova aqui, É o que tem aqui já meio que cadastrado do Artia. Mas, se você falar com a nossa equipe, a gente pode ver uma maneira de desenvolver essa regra, Alguma coisa nesse sentido.
ou colocar no nosso backlog de novas funcionalidades aqui para desenvolver a regra, tá? Bom, eu tenho uma pergunta da Beatriz, que como que eu faço para falar com uma pessoa para conhecer melhor a ferramenta? Ah, Beatriz, então, tu pode vir aqui no site mesmo, clicar no teste gratuitamente, ou pode dar um oi aqui no chat, tá? Não é um robô não, pessoal, pode falar aqui direto que é uma pessoa de verdade, né? Normalmente a gente acha que essas coisas são robô, mas o nosso não é. Então pode clicar aqui e falar com a pessoa. Tá, então aqui, então assim, o Art ele tem tanto essa parte de ranking aqui que tu pode colocar as pontuações, quanto esse outro relatório aqui para vocês tirarem o desempenho da equipe, né? Ver quem está tendo a melhor assertividade nas entregas das tarefas. Então é uma outra maneira também para olhar aqui. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Alexandre. Se é possível dar uma nota final para alguém da equipe. Mas assim, eu não entendi se é para alguém da equipe ou para a equipe. Tipo, a equipe teve nota tanto. Tipo assim, a equipe toda teve uma pontuação, né? Tu pode filtrar por equipes. Deixa eu pegar aqui a equipe de desenvolvimento. Mas ele vai dar um por um. Ele não vai sumarizar a equipe, entendi. Daí tu queria ver por equipe, né? A equipe tal teve tantos pontos e a equipe tal tantos pontos. Isso ele não faz ainda. A gente tem que selecionar a equipe e ele mostra as pessoas da equipe e a pontuação delas. Então, assim que ele faz hoje, tá? Mas também é uma ideia muito boa aí, né? Para somar pela equipe, tá? Ainda a gente não tem, mas bem interessante. E ele perguntou também, o Alexandre perguntou se daria para usar com o Scrum. Ah, com certeza. Então, isso que eu até não cheguei a comentar, porque para não, né, entrar em outro assunto, mas sim, a gente tem aqui um exemplo com TI mesmo. Então, assim, a gente tem tem até aqui um que ele está montado em Scrum. Ó, por exemplo, o Flux RP, ele está estruturado em ágil aqui, e aí a gente pode trabalhar aqui com o Kanban. A gente tem um Kanban na ferramenta, que você pode definir aqui quais são as situações que tem no teu Kanban, né? Deixa eu ver aqui a tarefas Kanban. E aí sim, ó, tu pode montar as situações que tem o teu Kanban, as pessoas podem pegar o Kanban, dar play, começar a trabalhar na tarefa, né? Então a gente também tem esse conceito de play, o que é diferente do Trello, que o Trello não tem como contar horas, né? Apesar de ser um Kanban, não tem a contabilização de horas. Aqui tem. E aí tu pode, né, as pessoas podem trabalhar aqui nas tarefas, mudar a situação delas. Assim que ela dá um stop, é como se tivesse contabilizado o tempo, né? Então, tu consegue ver em tempo real quem está trabalhando aqui da tua equipe na tarefa. Então, é bem legal essa ideia aqui. E aí, depois tu consegue ver por sprint. Tipo, eu quero ver só o que está na sprint 1 para trabalhar, o Kanban da sprint 1, só o Kanban da sprint 2, ou tudo que está no backlog. Posso clicar aqui, né, vir em lista de atividades, ver as tarefas do backlog e priorizar essa tarefa, né, e arrastar para o backlog que eu quero colocar ela também. Então, para ágil, dá para utilizar sim, bem fácil de fazer. E também trabalhamos com a questão de horas, tu pode colocar pontos por função também para estimativa. E aí posso colocar em uma das sprints, né? E quando o pessoal trabalhar, eu vou ter ali a pontuação que eu defini para cada ação. Tá? Bom, o Plínio, né, ele perguntou aqui que ele tem muita dificuldade em fazer a equipe dele participar das ações. E ele perguntou como que ele pode convencer as pessoas de participar através do gamification, né? É uma boa pergunta, Plínio. O gamification, ele é uma forma de incentivar as pessoas a executarem essas tarefas, né? É claro que, assim, não é só o gamification que vai fazer com que as pessoas mudem a cultura delas, né? O gamification, no fundo, ele vai ser um incentivo, a ideia é trazer um incentivo, trazer um maior engajamento para a empresa, ter uma bonificação, talvez, no final, para que as pessoas se incentivem a isso. Essa é a ideia do gamification, justamente resolver esse teu problema. Porém, se mesmo com o gamification isso não acontecer, daí eu acho que é mais um problema cultural, né? Um problema de gestão, um problema que tu tenha que trabalhar um pouco mais em cima dos colaboradores, né? A gente costuma ver muitas empresas que adoram a ferramenta, mas que chegam na hora
o sucesso da implantação acaba não dando certo porque a equipe não utiliza, né? Então, o gamification está aqui para fazer isso mesmo. Ó, pessoal, vocês não usou, você está abaixo da pontuação, você tem que fazer isso funcionar. Bom, eu tenho uma outra pergunta do Alexandre aqui, que é como vender a ideia do gamification para a diretoria da organização. Boa, Alexandre. Eu já vi o gamification, só o gamification vender e para a diretoria, só mostrando gamification, já vi diretorias amando isso. E eu já vi, assim, colaboradores até, às vezes, não gostando muito, né? Porque, de certa forma, vai começar a aparecer o trabalho deles em algum lugar. Mas a diretoria, eu já vi muitas diretorias gostando disso. Mas como vender, eu acho que tem que, né, principal ponto aqui para a diretoria é que eu acho que a produtividade, não que eu acho, né, tá na estatística que eu mostrei anteriormente, aumenta no mínimo 30% da produtividade das pessoas quando elas usam pelo menos de um método de gamification, né? E hoje tudo que a gente está fazendo está tendo gamification, a gente está ganhando pontos por alguma coisa. Então, eu acho que essa é a tendência, né? E como a gente vê por aí, é a tendência, né? Tem muitas empresas usando isso. Eu vi também que a Volkswagen está colocando para as pessoas praticarem ergonomia dentro das empresas, coisas de gamification para incentivar, levante, faça essa ação, vá tomar água, né? Ganhe tantos pontos com isso e aquilo. Então, assim, é uma tendência de mercado e eu acho que também as pessoas conseguem ver, né? Quem está sendo a pessoa mais produtiva, quem está entregando mais as tarefas, né? Então, também é uma maneira de você bonificar a pessoa que está tendo o melhor resultado na tua empresa. Bom, a Shayla está perguntando aqui uma pergunta. No gráfico de cada profissional, o que seria dentro do esforço? Ah, tá. Dentro do esforço, na verdade, esforço aqui na ferramenta é a quantidade de horas que você estimou para a tarefa. Então, se você colocou 5 horas para a tarefa e a pessoa encerrou a tarefa dentro do esforço, significa que ela não estourou aquela quantidade de horas que você estimou, tá? Então, dentro do esforço é isso. Então, a gente tem aqui a parte da assertividade, né, desempenho da equipe, e eu tinha aqui, né, que ela, deixa eu ver, a Milena, que ela tinha um gráfico. Então, ela encerrou, por exemplo, em dezembro, 10 tarefas. Dessas 10, 50% do prazo e 90% dentro do esforço. Quer dizer que teve algumas tarefas que ela apontou mais horas do que foram previstas. E metade dessas tarefas ela entregou no prazo. Então, ela estourou horas em tarefas e ela também atrasou tarefas, atrasou a entrega de tarefas. Então, são esses dois indicadores que a gente tem aqui. Se não ficou claro, tu pergunta, tá, Shayla? Eu tenho uma outra pergunta da Gabriela Ramos. Quais os softwares disponibilizados para realizar o gamification? Ah, Gabriela, isso é bem amplo, assim, na verdade. Então, depende, assim, do que você quer. Eu sei que para gerenciamento de projetos e tarefas, o nosso faz essa gamificação. Eu sei que para corrida tem aquele lado Strava, né? Para aprendizado de línguas tem o Duolingo. Então, depende para o que você está pensando, assim, né? Qual a sua... Você quer colocar gamificação? Eu vi também que tem maneiras de você inventar jogos também na empresa, né? Não precisa necessariamente utilizar uma ferramenta. Às vezes eu quero fazer uma gincana, né? A gincana também é uma maneira de ganhar pontos e fazerem as pessoas se engajarem com uma causa. Também é uma forma de gamificação. Então eu tenho que entender assim, o que tu tá pensando? É para quais indicador, qual gap tu quer resolver para entender qual é o tipo de gamificação que você vai ter. A Gabriela, ele serve como GED também? Como controla essas tarefas? Quem alimenta esses dados para a pontuação? Ah, legal, Gabriela. Na verdade, o Artia, ele também serve como GED. Você também pode colocar arquivos aqui dentro da ferramenta. Então, a gente tem aqui uma aba de arquivos, ó, que tu pode ver todos os arquivos anexados. E quem alimenta essas tarefas são as próprias pessoas que são responsáveis por essas tarefas. A ideia é eu ser um gerente de projetos, que eu abro o projeto, né? Eu abro o projeto, eu delego essas tarefas para uma equipe. Então, a gente tem aqui, a gente tem a função de Kanban, a função de Gantt. É uma ferramenta baseada nos conceitos do PMBOK. Aqui a gente tem conceito de EAP. E quando eu clico aqui numa tarefa, e eu posso vir aqui e relacionar todos esses usuários a essas tarefas.
Quando eu relaciono, os usuários recebem um e-mail que eles têm essa tarefa. E aí eles podem pegar a tarefa e começar a trabalhar na tarefa, dar play, encerrar. E aí o Art já está contabilizando automaticamente se ele está encerrando no prazo, né? Já está dando as pontuações, né? Que você vai definir se ganha ou perde ponto. Né? Aqui eu estou vendo que a Bruna está trabalhando nessa tarefa aqui, né? E aí o Art já vai começar a definir se ele encerrou dentro do prazo a tarefa, não, né? E tudo mais. Então, o ranking, ele já vai ser atualizado aqui, né? Conforme essa pontuação que você definiu, se você vir aqui no ranking, já vai aparecer a pontuação das pessoas aqui, tá? Então, eu consigo ver, ó, quem encerrou no prazo e assim por diante, tá? Então tá, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do webinar, né? Se vocês tiverem sugestões do que eu poderia, do que a gente poderia ter melhorado no assunto, se não era a expectativa de vocês, se vocês pensavam que seria algo diferente do que foi falado, também deixa aí pra gente que isso é muito válido, né? A gente quer sempre melhorar, a gente vem aqui para falar de um tema, mas a gente nunca sabe qual é a expectativa, né? Então espero ter atendido a expectativa de todo mundo. E convido vocês para os próximos, né? E agradeço a participação de todo mundo aí. Tá bom? Muito obrigada.